Olá, amigos! Sou o professor Carlos Augusto Monteiro, o seu professor de Processo do Trabalho. Sejam todos bem-vindos ao curso preparatório da IOB. Neste curso, iremos tratar dos principais assuntos de processo de trabalho que podem aparecer na prova para você. As aulas são divididas em pequenos períodos para que você possa se dedicar exclusivamente ao tema da aula. Para começar o processo de trabalho, a gente inicia lá na organização da Justiça do Trabalho. E nessas provas que você vai prestar, o que o examinador gosta é aquilo que está no texto da lei. O texto da lei que cai na prova. E quando a gente fala de organização da Justiça do Trabalho, a gente tem que lembrar da Constituição Federal. É lá que está os dispositivos legais, os dispositivos que tratam da organização. Você já deve ter ouvido falar que a Emenda Constitucional 45 alterou substancialmente a competência da Justiça do Trabalho. E é verdade, mas a Emenda Constitucional também alterou a organização da Justiça do Trabalho. Isso às vezes você esquece, é deixado de lado, mas o examinador coloca lá na prova. Nesta unidade de estudos, iremos tratar especificamente do Tribunal Superior do Trabalho. A organização da Justiça do Trabalho é dividida em 3 graus de jurisdição. Vara do Trabalho, 1º grau de jurisdição. Tribunais Regionais do Trabalho, 2º grau de jurisdição. E o Tribunal Superior do Trabalho, que não é o 3º grau de jurisdição, é o órgão, é a instância extraordinária. Eu tenho 2 graus de jurisdição, 1º e 2º, e uma instância extraordinária. A instância extraordinária no processo, na Justiça do Trabalho, é o Tribunal Superior do Trabalho. E o que é que você precisa saber do Tribunal Superior do Trabalho? Vamos à Constituição. Vem para aquela câmera, acompanha aqui no quadro comigo, artigo 111-A da Constituição Federal. Veja, a leitura do dispositivo, a redação da lei, a redação da Constituição é o que o examinador vai pedir para você. Está lá o artigo 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Sendo, antes de passar, volta para essa câmera. Esse dispositivo, o caput, ele foi alterado com a Emenda 45, que ampliou o número de ministros. Até 2004, o TST era composto de 17 ministros. A Emenda Constitucional ampliou para 27 o número de ministros. 27 ministros, nomeados todos pelo Presidente da República, após a aprovação do Senado, entre brasileiros com mais de 35 anos de idade e menos de 65 anos. Aí vem os parágrafos, sendo, aí volta para aquela câmera, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Volta para essa câmera, o que diz o artigo 94? É o artigo que fala daqueles 2 requisitos para um advogado ou membro do Ministério Público compor um tribunal. Todos os tribunais no Brasil são compostos de 1/5 de advogados e membros do Ministério Público. É chamado quinto constitucional. Os juízes, no caso os ministros, são formados por juízes de carreira, que são promovidos. 1/5 das vagas é formada por advogados e membros do Ministério Público. Para participar desse 1/5, exige o artigo 94 da Constituição. Reputação ilibada e notável saber jurídico. Precisa ter mais de 10 anos na carreira, como diz o inciso 1, reputação ilibada e notável saber jurídico. Qualquer advogado pode se candidatar a uma vaga de ministro no Tribunal Superior do Trabalho, desde que tenha mais de 10 anos de profissão, desde que tenha entre 35 anos e 65 anos de idade, desde que tenha reputação ilibada e notável saber jurídico. Este advogado, com todos esses requisitos,
mais de 10 anos, entre 35 e 65 anos de idade, reputação ilibada e notável saber jurídico, se inscreve na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, numa lista de vagas para o quinto. Essa lista podem ter quantos nomes forem desejados, quantos nomes fizerem as inscrições, será votada na OAB. A OAB vai votar essa lista e serão nomeados, e será votada uma lista sêxtupla. Serão votados 6 nomes. Os 6 nomes mais votados na OAB são submetidos ao tribunal, que a vaga está aberta. No nosso exemplo, o TST. Vai ser votado no TST esta lista sêxtupla para ser transformada numa lista tríplice. Serão escolhidos 3 nomes. Esses 3 nomes são enviados ao presidente da República, que irá escolher o novo ministro. Esta é a formação do chamado quinto constitucional. Serve para o TST, serve para os regionais ou para qualquer outro tribunal do país. Qualquer tribunal, exceto o Supremo, existe a questão da reserva do chamado quinto constitucional. Ok? Volta para essa câmera aqui. Então, o quinto constitucional, no inciso 1 do artigo 111-A. O inciso 2 diz lá, os demais, ou seja, 1/5 por advogados e membros do Ministério Público, os demais dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Aqueles que são promovidos pela carreira, formam-se os demais. Agora, além do número de ministros do quinto constitucional, o que você precisa saber do Tribunal Superior do Trabalho é uma novidade trazida pela emenda 45, que está lá no parágrafo 2º do artigo 111-A. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Esse parágrafo 2º foi uma criação da emenda 45 e estabeleceu 2 órgãos que diz a Constituição que funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Vem para essa câmera aqui. É importante dizer isso porque primeiro, o parágrafo 2º fala, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, não são órgãos do TST, são 2 órgãos criados pela emenda 45 que funcionarão junto ao TST. Que órgãos são esses? Olha lá, vem aqui comigo. Inciso 1, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a chamada ENAMAT, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrado. É um órgão que funcionará junto ao TST. Mas para que serve a escola? Cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais de ingresso e promoção na carreira. Está lá. A escola já existia antes da emenda, mas havia previsão em regimentos, não havia previsão na Constituição. A Constituição agora criou esse cargo, trouxe para a Constituição esses cargos. E o inciso 2 que fala do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Se você está anotando, coloca um asterisco aí do lado desse inciso 2, porque esse conselho foi muito importante, esse conselho é possível que seja perguntado para você, porque é uma novidade. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é um órgão que funciona junto ao TST, não é órgão do TST, a alternativa é o que vai estar lá dizendo, é órgão do TST, Conselho Superior, risca, está errado. O Conselho Superior, este órgão, é um órgão criado para exercer na forma da lei a supervisão administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial da Justiça do Trabalho. Vem para cá. É um órgão de fiscalização administrativa. Serve para fiscalizar a administração, o patrimônio, as finanças e o orçamento da Justiça do Trabalho do primeiro e segundo grau. É um órgão administrativo, portanto. Mas a novidade não está aí. A novidade está no final do parágrafo. Quer ver? Volta para cá, do inciso 2. Olha lá. Vírgula. Como órgão central do sistema, vírgula. A novidade está aqui. Atenção. Atenção para isso aqui. Cujas decisões terão efeito vinculante. Decisões do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que são decisões administrativas, terão efeito
vinculante. Volta para cá, não vai confundir com o CNJ, também criado aí pela emenda, não tem nada a ver. Aqui é um conselho só da Justiça do Trabalho, que tem uma finalidade administrativa, uma finalidade de controlar o patrimônio e as finanças da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau. As decisões nesses processos administrativos, diz a Constituição, terá efeito vinculante. Então coloca aí um asterisco no inciso 2 do parágrafo 2º, que isso vai ser perguntado para você. Fechou? Ok? Quer ver? Vem para essa câmera, vamos ver como é que o Tribunal Superior do Trabalho pode aparecer para você lá na prova. Olha lá. Sobre a organização do Tribunal Superior do Trabalho, TST, assinale a alternativa correta. Veja, antes de vir para o quadro, vem para essa câmera aqui, chega perto, olha só. Nossa primeira aula é importante dizer o seguinte, tem muita gente que sabe muito, sabe tudo e na hora de responder uma pergunta teste acaba errando. Então é importante que, além de estudar a matéria, de se inteirar dos assuntos, é importante que você treine responder prova-teste. É importante saber fazer a prova. E muitas vezes, você, mesmo não sabendo muito bem aquela questão, sabendo fazer uma prova-teste, você consegue acertar a questão. Então procure sempre eliminar as alternativas erradas para se chegar a certo. Vai eliminando aquilo que é impossível ser certo. Vamos tentar? Vem para essa câmera aqui, olha lá. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistrado do Trabalho não funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Puxa, a gente já viu que é exatamente o órgão criado que funciona. Eu vou eliminar A, eliminei a A. B, a composição, as sessões e funcionamento do TST não estão disciplinados na CLT. Olha, a CLT até fala do assunto, ela tem dispositivo que fala. Ela está disciplinada também na CLT, mas não está de todo errado, vamos deixar ela separado. Vamos tentar eliminar mais um. C, 1/5 dos ministros do TST devem ser escolhidos dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, notório saber jurídico e reputação ilibadas, indicadas em lista C pelo órgão de representação de classe. Tá certo a alternativa C. Então aí, como eu tenho certeza que a C está certa, eu volto na B. E realmente, na composição, o funcionamento não está disciplinado na CLT. Tem dispositivo na CLT sobre o TST? Tem, mas não é o ordenamento, não é o diploma que estabelece a composição do TST. Então eu fiquei com dúvida nessa, eu voltei e eliminei. E a alternativa certa é a C. C de Corinthians, de campeão mundial. Tá aí a alternativa correta. E para desencargo, D e E, metade dos ministros do TST é oriundo do chamado 5º constitucional. Claro que não, isso aqui é óbvio, não é metade. É 1/5. O 5º é 1/5, não é metade, elimino. E o Tribunal Superior do Trabalho compor-se de 30 ministros. Errado, você sabe que é 20 ministros. Alternativa correta, C de Corinthians, de campeão do mundo. É isso aí, pessoal. É isso que você precisava saber de Tribunal Superior do Trabalho. Nas próximas unidades de estudos, a gente trata do TRT e da Vara do Trabalho. Até lá.